E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1908. Pessoal, eu peço que se vocês quiserem realmente entender tudo isso que a gente está tratando aqui, que vocês acompanhem essa playlist desde o primeiro vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que está interligado com quase todos os prêmios Nobel que a gente estudou. Tá? A gente já fez uma rememoração no vídeo passado, então agora eu vou passar adiante para a gente poder entender esse prêmio número 8, tá bem? Bom, são dois cientistas que ganharam. Esse trabalho ele está muito envolvido com o sistema imunológico, que é uma novidade científica também. A gente sabe que desde a antiguidade a gente tentava curar as doenças, né, de diversas maneiras. A gente já viu em alguns outros vídeos falando sobre alguns tratamentos antigos. Por exemplo, a vacinação foi uma descoberta, né, um pouco por acaso, mas também pela observação do Edward Jenner no século XVIII, e ele fez um tratamento um tratamento preventivo através das vacinas, mas ele não sabia como o sistema imunológico gerava essa resposta contra o patógeno, tá bem? Então, o sistema imunológico, na realidade, foi um conceito criado no século XX, final do século XIX e século XX. E a gente vai falar hoje sobre dois personagens muito importantes para tratamentos e também para descrever fenômenos que acontecem dentro do organismo. O primeiro personagem que eu vou comentar aqui vai ser o Paul Ehrlich, também nasceu na Prússia em 1953, 54, era judeu. Vai ter uma implicância agora, esse dado que eu falei que ele vinha de família judaica, porque futuramente ele foi envolvido em alguns problemas por ter essa descendência. O Ehrlich foi um médico que sempre gostou da parte química da medicina, né? E então nasceu também e viveu numa época onde a microbiologia estava se desenvolvendo. A gente já citou isso em quase todos os vídeos, porque o século XX teve essa imersão muito pelo advento da microbiologia. Então ele estava vendo aquela novidade da teoria dos germes, das bactérias causando as doenças, e ele sempre gostou muito da parte de tinção, da parte de química. Ele tinha visto vários trabalhos já, né? Como a gente viu o Camilo Gouge, aquele vencedor do Prêmio Nobel de 1906, junto com Santiago Ramon Cajal. O Camilo Gouge ele desenvolveu aquela tinção lá do nitrato de prata, né, para poder tingir os neurônios. Já o Paul Ehrlich ele testou diversas substâncias, diversas tinções, né, principalmente o azul de metileno, mas outras substâncias em células, né, em células e tecidos. E ele começou a descrever coisas muito interessantes, inclusive foi essa a tese de doutorado dele. Ele já tinha se formado e a tese de doutorado dele foi em relação às tinções. E o que ele percebeu é que existiam algumas tinções que conseguiam colorir alguns micro-organismos dentro das células. Ou seja, eu coloco numa amostra aqui, eu coloco numa lâmina uma célula infectada, coloco uma tinção e essa tinção não tinge, não colore a minha célula, mas sim o meu micro-organismo que está lá dentro. Então ele achou interessante, ele falou, se existe um colorante que faz isso, a gente poderia ter um colorante tóxico que somente vai agir dentro do agente patógeno, não na célula propriamente dita. Então ele achou muito interessante, ele passou a acreditar muito nisso, nessa ideia, e muitas pessoas debochavam dele, né? As pessoas mais céticas da academia achavam que ele estava louco em pensar que iria descobrir algo desse tipo, mas ele queria descobrir isso e ele
idealizava como uma bala mágica, né? A bala que fosse somente no tecido infectado e fizesse mal somente contra o agente patógeno. Então o Ehrlich foi estudar, ele acabou estudando muito as antitoxinas, né, as imunoglobulinas, os anticorpos, fez aportações muito importantes para o Emil von Behring, que a gente estudou o primeiro Nobel de Medicina e Fisiologia. Ele fez aportações principalmente para que os tratamentos da soroterapia fossem feitos a partir das antitoxinas formadas nos cavalos vivos. Então ele pegava aqueles cavalos, inoculava, por exemplo, a difteria lá nos cavalos, conseguia os anticorpos, fazia o processo lá de seleção do plasma lá das partes que eram mais interessantes para formar o soro antidiftérico, e ele fez essas aportações, foram muito importantes. Bom, ele queria saber qual era a substância que iria aí na célula e agiria somente contra o patógeno. E ele começou a testar, ele passou a ter um assistente que se chamava Hata, que era um japonês, pupilo do Shibasaburo Kitasato, que a gente também falou no primeiro Nobel, que eram os dois, né, o Emil von Behring e o Shibasaburo Kitasato, que ganharam o prêmio, mas somente o Behring apareceu. Não sei se por uma questão que ele era europeu e o Shibasaburo era asiático, era japonês, não sei qual foi a questão da premiação em si. Mas o Hata, então, que era um pupilo do Shibasaburo, ajudou o Paul Ehrlich a investigar qual era a substância que iria somente no patógeno e não na célula. E ele viu que, desde a antiguidade, uma das substâncias muito utilizadas era o mercúrio, o arsênico, e ele começou a estudar de maneira compulsiva essas substâncias, né? Só que o arsênico é uma substância extremamente tóxica. Então ele começou a estudar derivados do arsênico em pequenas doses, e ele fez diversas e diversas experimentações. E quando eu falo diversas, não foram uma, duas ou três, foram muitas mesmo. Ele chegou a experimentar 105 substâncias derivadas do arsênico, e somente no experimento 106, né, ele conseguiu realmente descobrir qual era a substância. A substância que o Ehrlich conseguiu descobrir, que era do experimento 106, foi a arsfenamina, também conhecida como salvarsan. Por que salvarsan? Em uma etimologia seria o arsênico que salva, né? Ele havia lido uns tempos antes de buscar essa substância os trabalhos do Charles Afonso-Laveran, que foi Laveran, não sei como pronuncia, eu já tinha dito no vídeo passado, do prêmio Nobel número 7. Ele viu que existiam os protozoários patogênicos, ele viu que o Trypanosoma era uma que causava diversas doenças, principalmente nos ratos, então ele passou a estudar o Trypanosoma e utilizar essas substâncias. Ele viu que a arsfenamina ela conseguia matar somente o protozoário e não os ratos. Os tecidos vivos daquele mamífero, daquele roedor, não era afetado, por assim dizer. Então ele passou a comercializar e foi uma descoberta incrível para dentro da medicina. Ele conseguiu realmente chegar na sua bala mágica, e ele viu que não servia apenas para os protozoários, mas para outras doenças. Então, uma das doenças que ele estudou muito foi a sífilis, tá? Durante o período dos estudos que ele fez, ele teve tuberculose, então ele teve que ficar afastado durante um tempo, mas a sífilis foi uma das doenças que o salvarsan foi muito usada. E a sífilis, todo mundo sabe que foi uma doença que assolou as populações antigas, né, porque não existia um tratamento efetivo, era muito usado o mercúrio, né, cristais de mercúrio, que causavam lesões às vezes piores que a própria doença, e então tinha chegado um novo tipo de tratamento que não era
nem uma soroterapia, porque não, as antitoxinas ele já havia testado na sífilis, não tinha dado certo, mas ele achou o primeiro tratamento quimioterápico, né, uma substância química fazendo uma terapia. E isso fundamentou, pavimentou as bases do que viria a ser todas as investigações medicamentosas para doenças específicas, né? Então, o Ehrlich ele é conhecido até como o pai da biomedicina, porque os métodos dele foram a base para poder existir a investigação de medicamentos, tá bem? Então, o Ehrlich basicamente foi isso que ele fez, foi um grande médico. O que eu queria comentar em relação ao judaísmo foi que quando ele desenvolveu esse medicamento começou a ser produzido a grande escala, e ele passou a receber valores grandes pela sua contribuição, né, junto com a indústria que o produziu. Porém, na época existiam muitos curandeiros, existiam pessoas que vendiam curas milagrosas, né, para sífilis que não funcionavam, e essas pessoas tinham certa influência na sociedade e passaram a atacar ele e dizer que ele era um charlatão, que ele estava vendendo uma substância que não funcionava, que era tóxica. Mas estes comentários eram muito porque os médicos que executavam o medicamento muitas vezes não executavam até o final, ou o paciente não seguia até o final do tratamento, ou como o medicamento era em pó e deveria ser diluído em água, às vezes a água estava contaminada ou a agulha estava contaminada, não tinha um processo de asepsia antes de fazer, da aplicação do medicamento. Então existia uma série de fatores que influenciavam o não funcionamento do Salvarsan, e as pessoas começavam a dizer que não funcionava e que ele estava apenas lucrando, né? E começaram a surgir vários ataques antissemitas, dizendo que ele era um judeu que só pensava em dinheiro e que ele estava enriquecendo por um tratamento que não funcionava. E na realidade o tempo mostrou que sim, que era um tratamento efetivo. Na Alemanha, durante a época da utilização desse medicamento, chegou a até 70% de queda de sífilis, né, de mortes por sífilis na Alemanha durante 20 anos. Então foi um tratamento bem importante. Claro que depois, com o tempo, veio os tratamentos com a sulfa, né, o Prontosil, depois a penicilina, outros antibióticos que foram chegando, que eram melhores tratamentos, ou eram tratamentos diferentes para sífilis. Outra coisa que às vezes diziam que não funcionava é porque o tratamento dele só funcionava com a sífilis primária, né? Os primeiros estágios da sífilis. A sífilis já nos estágios mais tardios, o medicamento dele realmente não funcionava. Então tinha alguns fatores que não eram bem ainda elucidados, né? E por isso que diziam que o medicamento dele não funcionava, mas na realidade funcionava sim. O nosso outro personagem é o Mechnikov, tá? Ele não foi médico, ele era um biólogo, né? um zoologista muito importante, estudou muito a embriologia de diversos seres vivos. Foi um cara fantástico dentro da sua carreira acadêmica, e o que ele percebeu antes de estudar o Homo sapiens, por assim dizer, né? Ele estudava as larvas das estrelas do mar, e ele descobriu que tinha umas células que tinham formatos de ameba, e essas células elas de certa maneira enviavam prolongações, que eram as pseudópodes, né? E essas prolongações elas acabavam englobando outras estruturas, e ele via que a célula fazia um certo tipo de alimentação. E ele estava se destacando nas suas descrições. Ele foi trabalhar lá no Instituto Pasteur, na França, e ele passou a investigar lá que todas as células, todos os seres vivos tinham células que tinham células de formato de ameba que faziam o mesmo processo. E aí ele deu o nome do processo como fagocitose, né? Phagos em grego significa comer, e citos é célula, né? Então é o processo de alimentação da célula.
E ele viu que as nossas células, elas faziam isso contra patógenos. Então ele é considerado, né, o Mechnikov é considerado o pai da imunologia celular, principalmente a da imunologia, principalmente da parte celular mais inata, né? Então a gente lembra que um dos primeiros processos de quando um patógeno ingressa no nosso organismo é a fagocitose, os macrófagos, células dendríticas. Existem outras células que também fazem a fagocitose, mas principalmente essas células. Então ele foi o cara que descreveu isso, e por esse trabalho ele abre um novo campo da imunologia. A gente passa a ver que existe uma certa defesa do nosso organismo, independente se vai existir um medicamento, se vai existir uma vacina ou não, e ele passa a ser uma pessoa, um pioneiro nessa nova área do conhecimento. Outra descoberta importante do Mechnikov foi em relação a bactérias que eram boas para o nosso organismo e bactérias que não eram tão boas, né? As bactérias que eram patógenas e bactérias que eram que faziam até uma certa proteção no nosso organismo, ajudavam na digestão, que eram as bactérias da flora digestiva, né? Da flora intestinal, melhor dizendo. E ele descobriu também que existia no iogurte, né? Na fermentação do iogurte existiam algumas substâncias que elas alimentavam essa flora digestiva, essa flora intestinal. E essa flora, ele via que pacientes que usavam antibióticos, na realidade ele não viu porque ele não viveu bem na época, né? Mas futuramente outros trabalhos viram que após a ingestão de antibióticos, nós ficávamos com a flora intestinal bem devastada, e viram que aquele trabalho do Mechnikov, de utilizar substâncias probióticas, né, ajudariam a restauração dessa flora intestinal. Então esses dois foram, o Mechnikov queria também comentar que de origem russa, né? Esses dois foram os dois ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, e vale a pena então destacar novamente, só para a gente poder fixar isso, que todos os prêmios Nobel, por enquanto que a gente está comentando, eles estão de certa maneira muito interligados. Tá? O primeiro foi em relação à soroterapia, agora a gente viu a soroterapia e a quimioterapia nesse prêmio número 8. Falamos do trypanosoma no número 7, né, com o Charles Laverhan. Agora falamos novamente, tinção no número 6, lá com o Camilo Golgi. Agora novamente tinção com o Paul Ehrlich. Então eles estão muito, tratamentos com a fototerapia, né, também tentando vencer as bactérias de uma maneira diferente. Todos eles, o próprio número 5, o prêmio Nobel número 5, que foi o Robert Koch também, trabalha com as bactérias. O único que é um pouco diferente foi a área do Pavlov, que foi um pouco mais da ciência comportamental, tá bem? Então, pessoal, vai ficar por aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aproveitando esse material que a gente está disponibilizando. Nos vemos em breve e um abraço a todos.